Dá para ver. Você vê alguns linfonodos normais na tomografia computadorizada, porque a resolução é muito melhor. Mas, ao redor da traqueia, você tem os linfonodos paratraqueais, infracarinais, aórticos, hilares e assim por diante. Tá? Se eles estiverem aumentados, o doutor médico tem que pensar, pelo menos, nessas 8 patologias. Quais são as causas de aumento mais comum de linfonodo? Tuberculose, doença fúngica, linfoma ou leucemia, sarcoidose, metástase, pneumoconiose, carcinoma broncogênico e AIDS. O que dá AIDS? Pneumocistis, citomegalovírus, micobactéria típica, sarcoma de Kaposi e linfoma. Então, as 8 principais causas de linfonodomegalia no tórax: TB, doença fúngica, linfoma, sarcoidose, metástase, pneumoconiose, carcinoma broncogênico e AIDS. Essas patologias na AIDS. Só que as 8 fáceis é para todo mundo saber. Não é nenhuma dessas. Tem mais 16 causas de linfonodomegalia. A menos comuns, as raras, né? Pode ter até reação a idantoína, trimetidione, metotrexato, podem fazer linfonodomegalia. Está aí uma moça de 32 anos, o que ela tem? Ela tem opacidades pulmonares e uma massa hilar bilateral. Ela tem linfonodomegalia, acharam, isso é tuberculose. Trataram tuberculose por 3 meses. A moça não melhorava. Olha lá, apareceu mais linfonodomegalia paratraqueal. As opacidades pioraram. Daí resolveram fazer uma biópsia. O diagnóstico foi sarcoidose. Nunca ouvi falar sarcoidose. Lá no livro. Sarcoidose, também chamado sarcóide de Boeck. É uma doença de etiologia desconhecida. Parece ser uma variação de tuberculose e tal. Ela pode ser tanta, assim por diante, tem que estudar. Isso aqui é uma tomografia mostrando calcificações de linfonodos. Isso é a calcificação em casca de ovo, né? Em casca de ovo, num paciente com uma pneumoconiose, numa silicose. Trabalhadores de mina, trabalhadores com jateamento de areia, podem fazer a silicose. Esta foi uma moça de 18 anos que tem linfonodomegalia paratraqueal e hilar. Isso é uma tuberculose miliar que ela tem no parênquima e é uma tuberculose ganglionar. Hoje ela seria chamada uma tuberculose linfonodal nos linfonodos. Antigamente os linfonodos eram chamados de glândulas, então era ganglionar. Então, mas é uma tuberculose com linfonodomegalia. Esse é o senhor de 56 anos. Olha, ele tem um aumento discreto da imagem cardíaca, pulmão está normal, mas olha, ele tem linfonodomegalia. Ele tem um alargamento do mediastino superior. Isso são linfonodos. Um paciente portador de leucemia. Veja só na tomografia computadorizada, isso é fígado, aquilo é estômago, cheio de contraste. Isso aqui é um pedacinho do coração e olha lá os linfonodos muito aumentados. Era um paciente em tratamento já de linfoma. Portanto, essa linfonodomegalia é de linfoma. Tem uma parte da radiologia que é bacana, vale a pena a gente saber, de vez em quando cai isso na mão da gente, que se chama velamento total de um hemitórax. O hemitórax, um deles está totalmente branco, tá? Totalmente branco. Você vai ver qual é o diagnóstico. Quem é que me dá uma patologia que possa deixar um hemitórax totalmente branco? Fala. Um troço que deixa o hemitórax totalmente branco. Hein? Um derrame pleural. Uma das causas de velamento total do hemitórax é um derrame pulmonar, derrame pleural enorme. Outra causa de derrame pleural. Uma causa de velamento total de um hemitórax.
Uma bruta de uma pneumonia é uma causa de velamento total de um hemitórax. São 13 causas. Nós já falamos 2, faltam 11. Quem que fala mais uma? Fala uma causa de velamento total de um hemitórax. Pneumonia, uma, derrame pleural é outra. Fala outra. Mais uma. O que pode velar totalmente um hemitórax? Quem fala? Mesotelioma. Hã? Mesotelioma é outra causa de derrame pleural, de velamento total de um hemitórax. Mesotelioma pode pegar todo o hemitórax e é uma das causas. Faltam 10. Quais são as outras? Quem sabe mais uma? Quem sabe mais uma patologia que faça velamento total de um hemitórax? Tá? Então vamos ver quais são. A telectasia é outra. A telectasia é outra. Pneumonia falaram, derrame pleural falaram. Se você tirar um pulmão, fica todo velado. Se você não tiver um pulmão, fica todo velado. Se você tiver uma cardiomegalia enorme, pode velar um dos hemitórax, geralmente o esquerdo. Eventração do diafragma, fibrose do pulmão ou da pleura, hematoma na parede torácica, uma hérnia diafragmática, rompeu o diafragma, entra um monte de víscera lá para dentro e o hemitórax fica branco. Hérnia diafragmática, congênita ou traumática. Malformação adenomatóide do pulmão, teve um caso que tinha lá essas lesões císticas cheias de líquido e eles colocam aqui. Isso aqui é muito raro, mas existe. E o que foi falado, mesotelioma pleural é a 13ª causa e ainda uma massa mediastinal ou pulmonar grandona, né? Não é uma massa pequena. Então essas são as 13 causas de velamento total de um hemitórax. Está aí aquele exemplo que eu já mostrei para você, uma bruta de uma pneumonia que velou praticamente todo o hemitórax. Graças a Deus sobrou um pouquinho aqui para a gente saber que isso não é um derrame, tá bom? Velamento total de um hemitórax, uma bruta de uma pneumonia. E agora? O que temos aí nesse paciente? Velamento total de um hemitórax. Bom, o cara tem 50 anos. Veja, a traqueia está centrada? Não, a traqueia devia estar aqui, está desviado para lá. O coração está puxado para lá. Esse paciente de 50 anos, jovem, o que o senhor sente? Não, tem um pouco de tosse, tem emagrecimento e tal. Está aí o tomograma da tomografia dele. O topograma, ou tomograma, ou scout, ou a que a gente faz em primeiro. Olha a luz da traqueia desviada, olha o brônquio fonte esquerdo, o brônquio fonte direito não existe, está interrompido. Por um acaso, esse paciente foi fazer tomo com a gente, está aí a tomografia, isso aqui é a artéria pulmonar, a aorta ascendente, a aorta descendente, veia cava superior. Tudo isso devia estar no meio, então o diagnóstico disto daqui é uma neoplasia do brônquio fonte direito, que fez uma atelectasia de todo o pulmão do lado direito. Quando a gente saiu, eu levei o paciente embora, o senhor pode ir embora agora, depois eu peguei o resultado, a mulher dele falou assim, doutor, fale para ele parar de fumar. Agora não adianta muito, né? Isso é um câncer broncogênico. Bom, o que temos nesse paciente? Doença de Wilson. Alguém sabe o que é doença de Wilson? Quem sabe o que é doença de Wilson? Alguém sabe o que é doença de Wilson? Hein? Muito bem. Quem falou que a deposição de doença é uma doença de copa? Isso daí, essa opacidade é homogênea ou é heterogênea? Hein? É homogênea ou é heterogênea? Homogênea. Hein? Essa opacidade do lado direito é homogênea ou é heterogênea? Bem homogênea. Borrou o diafragma ou não borrou o diafragma? O coração, a traqueia, estão sentados ou estão
jogado para o lado, o mesmo lado ou para o lado contralateral? Hein? Ela está discretamente, ou a imagem cardíaca discretamente jogada para o outro lado. Isso aqui, pela doença hepatolenticular de Wilson ou depósito de cobre no fígado, isso aqui é um bruta de um derrame pleural. Tá? E essa paciente? Isso daí? Que lado que está velado? Que lado que está velado? Esquerdo, muito bom. Já ganhou 50% da marca. O coração. Cadê o coração? Hein? Cadê o coração? Está desviado pro mesmo lado. Essa é uma moça de 24 anos, teve um trauma torácico. Ela internou dor torácica, com falta de ar no primeiro dia. 2 dias depois, dispneia intensa, e a radiografia dela é essa. Qual é o diagnóstico? Qual é o diagnóstico dessa moça? O que é que ela tem aqui? Hein? O que essa moça tem? O que essa moça tem? Ela tem um derrame pleural? Não, porque derrame pleural joga o coração para o outro lado. O coração está puxado. Então, o diagnóstico dessa moça é uma atelectasia do pulmão esquerdo. Por quê? Por que essa moça está com uma atelectasia do pulmão esquerdo? Quem sabe? Por quê? Porque essa moça, quando teve o trauma torácico, que apesar de não ter feito fraturas visíveis na costela, fez uma rotura do brônquio. O brônquio rompeu, o brônquio principal rompeu. Quando ela chegou, o pulmão ainda estava aerado. Como não está mais chegando ar para esse pulmão vai perdendo o seu ar e vai os alvéolos murchando. E o pulmão vai atelectasiando. Portanto, isso é uma ruptura do brônquio fonte esquerdo. Esse outro paciente, também com trauma torácico, de que lado que está velado? O direito. Tem um stop aqui, só para ser um paciente jovem com história de trauma, isso é rotura do brônquio fonte direito. Então, olhe, uma bruta de uma pneumonia, derrame pleural, uma atelectasia por carcinoma no brônquio, uma atelectasia por rotura do brônquio fonte direito, esquerdo, e uma atelectasia por rotura do brônquio fonte do lado de cá. E esse paciente, de que lado que está velado? Esquerdo. Você não vai acertar. Roubaram o coração. Não tem coração. Não, o coração está jogado para cá. Isso é uma pneumectomia. Tirar o pulmão esquerdo desse paciente. Ok? Esse é um paciente masculino de 8 anos. Alguém acerta o que está vendo nessas 4 imagens? Alguém consegue acertar? Que lado que está velado? Que lado que está velado? Esquerdo. Muito bom, muito bom. Que mais que tem? 8 anos de idade. Por que tem esse monte de coisa aqui? Ó? Isso aqui é aquelas marcas no pronto-socorro que traz o paciente. Se você olhar com carinho, tem um troço grande aqui. Coração, cadê o coração? Não tem coração. O coração está desviado para o mesmo lado do velamento. O que é aquilo lá? É uma sonda na traqueia, é uma intubação traqueal. Só que enfiaram demais. Isso chama-se intubação seletiva do brônquio fonte direito. Aqui faz uma hiperinsuflação e faz uma atelectasia do pulmão esquerdo, geralmente. Aqui, esse é o pulmão esquerdo atelectasiado. Lógico, se eu não vou perguntar, porque senão vão acertar, o que é isto? O que é isso que eu estou mostrando? O que é isso ali? O que é aquilo? Hein? Falem para mim. Falem o que é aquilo lá. Aquilo é brônquio, cheio de ar ainda. Não deixa de ser um broncograma aéreo. Tá bom? Então, qual é o diagnóstico desse paciente? Se é uma atelectasia do pulmão esquerdo,
por intubação seletiva do brônquio fonte direito. Tá? Vamos ver agora quem que acerta. Olhando para esse paciente, olha lá, com lugar para pôr o xizinho. Isso é uma pneumonia, uma atelectasia, um derrame pleural ou uma pneumectomia? O que isso é? Hein? O que isso é? Hã? Cadê o coração? Está desviado para o mesmo lado. Então qual é o diagnóstico? Isso é uma atelectasia de um paciente asmático, provavelmente por secreções nos brônquios principais. Não tem coração, quer dizer, não tem não, o coração está aqui, ó, jogado para cá, aqui está hiperinsuflado. Que isso? Pneumonia, atelectasia, derrame ou pneumectomia? O que é isso? De que lado que está velado? Direito. E isso é uma pneumonia, uma atelectasia, um derrame pleural, uma pneumectomia. Hã? O que é isso? O coração está desviado para o mesmo lado ou para o lado contralateral? O coração está aqui, ó, jogado para cá. Isso é um bruta de um derrame pleural. Enorme, homogêneo. Isso é um bruta de um derrame pleural no paciente com linfoma. E esse daí, o que é? Pneumonia, atelectasia ou derrame pleural? Hein? O que é isso? Isso, é uma bruta de uma pneumonia. Veja, o diafragma está legal. Aqui tem broncogramas aéreos. Todo esse velamento é uma bruta de uma pneumonia do pulmão esquerdo. Esse daqui tem que saber a história, obviamente, né? Olha, tem uma amputação aqui do bronco. Ou é uma atelectasia, ou é uma pneumectomia. Olha, não tem esse arco costal, ó. Ele foi ressecado quando fizeram a pneumectomia nesse paciente. E isso daí? Veja só. Olha onde que enfiaram uma sonda no paciente na traqueia, botaram lá no bronco do lobo inferior. Atelectasiou todo o pulmão esquerdo e o lobo superior direito. Olha lá o lobo superior direito atelectasiado. Sobrou o lobo médio e o lobo inferior só para respirar nessa criança. Esse aqui é o mesmo outro paciente com o mesmo caso. Dá para você enxergar a sonda marcada com um fio metálico enfiada dentro do brônquio fonte direito? Atelectasiou o lobo superior direito e atelectasiou todo o pulmão esquerdo. Roubou o coração, puxou para lá. Os que quiserem ver, tem um site chamado Learning Radiology. Eles têm essa marquinha aqui chamada LR. Learning Radiology. É muito bom, tem coisas muito legais. Tá? Olha esse outro paciente que tem um velamento desse lado. É uma criança. Olha lá, aquilo ali é linha fisária. Está crescendo a criança ainda. Isso daqui, o diagnóstico final disso foi uma aplasia pulmonar. Ele tem um pulmão rudimentar do lado esquerdo. E o último assuntozinho para nós vermos hoje.